Pesquisa da Petrobras nos poços da Foz do Rio Amazonas promete ser esse primeiro passo, da exploração brasileira da margem equatorial. A região tem o potencial, de fato, de se tornar um novo pré-sal, segundo o governo. Mas o efeito do que a presidente Magda Chambriard chamou de grande conquista do povo, você viu agora aqui, com as ações em queda, não está se refletindo nessa variação do preço dos papéis da petroleira. Os papéis agora chegam a cair, mais de 1%. E para a gente tentar entender exatamente esse movimento, ontem também foi um dia em que os papéis da Petrobras operaram boa parte do dia em queda. A gente conversa agora com o João Abduni, que é analista da Levante Insight Corp. Seja muito bem-vindo, João. Prazer falar contigo. Boa tarde a todos. É um prazer falar com a CNN novamente. Obrigado pelo convite, Vitor. Obrigado a você. João, o que está acontecendo? Eu imagino que a Petrobras, no passado, 2008, 2010, ela movimentava muitos papéis da companhia quando você tinha essas descobertas ali do pré-sal. Atualmente, ali com a tentativa de transição energética que o mundo passa, e já com o pré-sal maduro e estável, o que vem movendo as ações da companhia nos últimos anos são as distribuições de proventos. E também o preço do petróleo, O preço do petróleo tem aí um forte recuo ao longo desse ano, o que traz ali pressão de baixa para as ações. Mas, em linhas gerais, esses dois fatores têm ali predominado no movimento das ações. A margem equatorial, como você bem colocou anteriormente, é algo que vai trazer ali uma grande capacidade de produção, ao menos espera-se, a partir ali de 2030. Então, é algo que está um pouco mais distante do radar dos investidores, que por conta também de taxas de juros bastante elevadas, estão mais imediatistas olhando o curto prazo, nesse caso, preço do barril Brent no mercado internacional e também a distribuição de proventos da petroleira. Muito interessante esse ponto que você traz, João, sobre esse período que a gente vai ter que esperar ainda para ter algum tipo de resultado efetivo dessa autorização, pensando exatamente nessa agenda de transição energética. Eu queria entender, então, a possibilidade desse incremento do ponto de vista de produção de petróleo no Brasil, dado esse período, a presidente da Petrobras colocando ali uma janela de até 2033 para a gente começar a ver algum tipo de incremento na produção de petróleo. A gente pode ter perdido o timing exatamente desse incremento do ponto de vista de produção ou não? Eu acho que não exatamente ter perdido o timing, porque a gente é superavitário na extração de petróleo atualmente, a gente exporta ali cerca de 30% do petróleo que a gente retira do pré-sal, então nesse momento embora deficitário ali no refino em gasolina e predominantemente no diesel, a gente é superavitário na extração de petróleo já com o campus do pré-sal. O que eu acredito que vai ocorrer é uma reposição, À medida que o pré-sal começar a entrar numa curva de declínio, a Petrobras vai buscar ali essa renovação para continuar extraindo ali entre as décadas de 2030 e 2040, através dessa nova fonte que é a margem equatorial. É como se a Petrobras estivesse usando ali uma reserva estratégica para que, no momento que julgar oportuno, tentar usar ali. Claro que você tem ali questões de avanço na descoberta, questão ali de regulação junto ao IBAMA, entre outros órgãos que vão verificar ali o modus operandi da companhia para retirar aquele petróleo que provavelmente existe no norte do país. João, há algum tipo de preocupação que está sendo precificada do ponto de vista de gasto operacional desses aportes para uma operação tão grande, como essa? A Petrobras ela divulga um plano de investimentos plurianual, Então, o último divulgado foi 2024, 2029. No mês de novembro, próximo mês, a companhia deve divulgar aí o 25/30, Os investidores ficam muito atentos nos gastos, ali cerca de 18 bilhões de dólares, que é bastante dinheiro, mas os investidores se preocupam mais com os gastos ali do ano, do trimestre, desse quinquênio, os gastos que certamente vão incorrer para a extração do petróleo na margem equatorial, ele ainda parece um pouco distante ao olhar dos investidores, dado que cerca de 80% dos investimentos da companhia atualmente ainda é feito no pré-sal, e aí você tem ali cerca de 10 a 20% distribuídos em distribuição de combustível, fontes renováveis e também início ainda das operações da margem equatorial.
João, a gente discute muito, na verdade, essa agenda de transição energética, só que a gente tem visto essa dependência ainda das economias, é evidente, em relação ao petróleo, e essa variação bastante ostensiva quando há algum tipo, por exemplo, de anomalia, né? A gente acompanhou aquela escalada das tensões no Oriente Médio, que, né, causou um impacto bastante relevante, uma pressão bastante relevante no preço do barril do petróleo. Quando Donald Trump também falava, né, usava aquele mote, drill, baby, drill, durante a campanha, a gente viu a consolidação também de um valor, né, com essa perspectiva de incremento de produção também, uma variação negativa bastante significativa. Hoje, o preço do barril do petróleo, aqui, o WTI, que, né, não interessa muito para a Petrobras, subindo 0,86%, mas abaixo do patamar de $60 o barril. O Brent, os contratos para dezembro de 2025, operam em alta hoje de 0,80%, no patamar de $61,50 o barril. Eu queria entender exatamente esse patamar, né, pensando no preço do barril do petróleo, que tipo de impactos ele tem na Petrobras, se a gente pensar ali a curto, médio prazo, com essa perspectiva também de um incremento agora do ponto de vista de investimentos, né? Perfeito. Esse preço pode ser considerado até mesmo baixo, né? Ali o ideal, o ponto de equilíbrio usual do mercado é $68 o barril tipo Brent. Isso vem acontecendo, esses preços mais baixos no mercado de petróleo, tem duas razões, né? Uma é a expectativa ali de uma desaceleração global ali com os confrontos ali entre China e Estados Unidos naquela guerra comercial. Isso tem reduzido ali o apetite por maiores investimentos, dada a incerteza, e também por um mercado de petróleo que nesse momento ele é superavitário. O que é isso? Você tem uma oferta ali de cerca de 104, 105 milhões de barris por dia colocada ali por uma série de países mundo afora, do qual o Brasil produz ali cerca de 4 milhões, e uma demanda ali mais na casa dos 103 a 104 milhões. Então, você tem um superávit momentâneo na oferta, o que acaba trazendo ali pressão baixíssima para os preços. Como o petróleo é um combustível finito, né? É uma fonte de energia finita, oferta e demanda tendem a se encontrar, até porque a demanda por petróleo no mundo ainda cresce ali entre 0,5% e 1% ao ano. Então a gente está passando por um momento onde, por conta de preços mais altos, que nem a gente teve em 2022, 2023, você teve ali grandes investimentos para extração de petróleo, ou seja, você aumentou a produção global, e agora estamos passando por um momento de superávit de oferta em detrimento da demanda, o que ocasiona queda nos preços. João, quando é que a gente pode observar algum tipo de impacto nos papéis da Petrobras, né, com essa consolidação em si, escorrendo tudo, né, conforme o planejamento da Petrobras, do governo brasileiro? Quando a gente vai conseguir ver algum tipo de impacto no mercado acionário, evidentemente também nessa atração de valor para a companhia? Perfeito, é uma ótima pergunta, né? O mercado não precifica até o dia que ele começa a precificar, né? A sensação que dá é que ele vai aguardar até próximo de 2028, 2030, quando você efetivamente tivesse lá o primeiro poço furado, e aí tem um relatório trimestral de produção da companhia, a hora que efetivamente a margem equatorial começasse a pegar nesse relatório e aparecesse, olha, tá aumentando a produção. Aí, nesse dia, certamente vai impactar, porque aí já vai virar receita, já vai virar dividendos. Mas você pode ter ali alguma antecipação ali numa data, mas ainda nos parece uma janela distante, né? É diferente do que acontecia lá em 2008, 2010, que teve aquele frisson o pré-sal, né? Que acabou gerando frustração e depois um retorno muito grande em forma de proventos, né? Mas a gente observa aí os investidores em petróleo muito mais cautelosos, até pelo ponto de ciclo que a gente já está ali nesse grande mote do mundo em focar em transição energética e não mais em tanto combustível fóssil, muito embora ali carvão, gás natural e petróleo ainda representem cerca de 85% da energia utilizada no mundo. É que, João, agora só tem margem equatorial, né? Na ocasião tinha pré-sal, tinha a Copa do Mundo e tinha Olimpíadas também. É muita coisa para a gente ficar animado. João, eu queria te perguntar sobre a possibilidade de algum tipo de guinada
caso haja alguma alteração do ponto de vista de gestão no governo brasileiro. Estou me referindo, é evidente, às eleições do ano que vem. As eleições, elas podem direcionar a Petrobras a um caminho X ou a um caminho Y e, evidentemente, também correlacionar-se isso àquilo que a gente acompanha no mercado de ações? Em tese, os governos mais à esquerda, ligados ao atual mandatário Lula e seus aliados, usualmente têm um volume de investimentos maiores. Nesse caso específico, o mercado gosta de certas políticas, como a descoberta do pré-sal, esse investimento na margem equatorial é algo que de certa forma agrada o mercado, até porque cerca de 10% da arrecadação do governo federal é atrelado à Petrobras e o petróleo. A gente não tem a menor interesse em retornar a ser um país dependente de importação de petróleo, né? Então, os investimentos predominantemente em pré-sal e margem equatorial, eu acho que é alguma coisa mais voltada de escala nacional. Eu acho que qualquer governo vai ter interesse em retirar ali o petróleo, caso ele efetivamente exista, tanto no pré-sal quanto na margem equatorial. O que eu acho que vai diferir é o tamanho dos investimentos. O governo atual está fazendo 18 bilhões de dólares de investimento por ano. A gente pode ter um patamar bem mais baixo se a gente tiver um governo mais à direita, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, a exemplo do que foi o governo Bolsonaro, o que acabava gerando maior número de dividendos para a União e também para os investidores não controladores, que são as demais pessoas. Era exatamente essa a minha próxima pergunta, João, sobre o comportamento e a política de pagamento de dividendos por parte da Petrobras. Você disse, né, ainda não há ali uma clareza acerca exatamente da perspectiva de um incremento do ponto de vista de exploração, né, de capacidade de exploração por parte da Petrobras, mas pensando exatamente nessa correlação com os provisionamentos que devem ser feitos também para ampliar essa capacidade operacional da Petrobras. A gente tem alguma perspectiva já acerca do pagamento de dividendos? A gente pode correlacionar isso também com a queda das ações ou não? Por hora, dado um preço de petróleo que vai flutuar ali entre os 65 e os 68 dólares na média, às vezes ele vai para 120, às vezes ele pode vir até para 50, mas na média em 68 dólares. É esperado que a Petrobras, pelo menos com todos os dados que a gente tem divulgado, que ela invista mais ou menos 18 bilhões de dólares em todos os seus projetos e distribua ali algo como 40 bilhões de reais por ano em forma de proventos, o que seria um yield de 10%. Com o que a gente tem hoje, com o plurianual que a gente tem hoje, tem um quadro que eles divulgam chamado Fontes e Usos, a gente espera ali um dividendo de mais ou menos 40 bilhões de reais por ano, até porque a Fazenda precisa ali da remuneração da Petrobras para ajustar as contas públicas, lembrando que o governo federal é o maior acionista da Petrobras. Pensando, João, sim, se confirmando, por exemplo, essa perspectiva de uma presença ali de cerca de 30 bilhões de barris de petróleo, eu queria entender o quanto disso, né, baseando-se evidentemente no cenário de hoje, o comportamento desse mercado aqui no Brasil hoje, quanto a gente deve acompanhar de impacto, por exemplo, no preço dos combustíveis e evidentemente também na nossa capacidade de exportação de xisto. Eu imagino que no combustível muito pouco, porque você precisaria criar novos parques de refino. Então, o que a gente tem ali é quase que um controle total ali de gasolina e etanol, né? Mas ainda não temos todo o controle sobre a questão do diesel, né? Então, o diesel eu imagino que a gente não vá ter ali 100%, parte a gente irá importar. O que pode acontecer é, se você tiver em algum momento rodando mutuamente pré-sal e também margem equatorial, isso aumentaria a produção de barris de petróleo da Petrobras. O que aconteceria é que a gente exportaria muito mais barris por dia. A gente exporta ali cerca de 700 mil barris por dia, atualmente 500 mil barris por dia. A gente poderia exportar muito mais, o que traria ali um benefício bastante interessante ali para a balança comercial do Brasil e também benefício para os estados ali. A gente observa ali cidades e o próprio estado do Rio de Janeiro, entre outros, se beneficiando bastante. Coisas parecidas poderiam ocorrer ali no Amapá e demais estados ali que seriam privilegiados pela margem equatorial.
Conversei com o João Abduni, analista da Levante Insight Corp. Muito obrigado, João, pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder participar. Prazer é nosso. Abração.